Bom, esquema de privação emocional. Vamos lá. Qual é o sentimento e a sensação que a pessoa tem que indica que ela está com uma privação emocional, ela está em privação emocional? Qual é a sensação mais característica? Tem várias. Uma das mais características, talvez a mais característica, é uma sensação de vazio. É um vazio. E esse vazio dá uma angústia. Dá uma ansiedade, uma angústia. Aí a pessoa, em geral, tenta buscar preencher esse vazio e geralmente de forma disfuncional, né? Como preencher esse vazio? Vai tentar preencher talvez com bebida, droga, jogo, é, práticas hedonistas, né? Assim, sentir prazer. Buscar sentir prazer, 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 prazer para aplacar o vazio. Então tem aquelas pessoas que são viciadas em adrenalina, agitadas, estão sempre na festa, pulando de paraquedas, né? Aquelas pessoas que são viciadas em adrenalina, estão sempre no limite ali, buscando, se arriscando, dirigindo o automóvel de uma forma com alta velocidade, enfim. Isso tudo que é? Ó, é uma forma de compensar esse vazio, essa privação emocional. Então, o vazio é uma sensação muito característica da privação, mas tem uma outra sensação também que é característica da privação, que tem a causa é diferente, mas vamos lá. Qual é a sensação? É a sensação de insatisfação. A pessoa nunca está satisfeita com a vida dela, com ela mesma, nunca está satisfeita. Então, fica nutrindo essa insatisfação constantemente. Isso leva para dois polos. Ou fica depressiva, fica melancólica, ou fica agressiva, irritada. Né? Geralmente fica gravitando nesses dois polos. Né? É com uma resposta bem característica de um transtorno bipolar, né? Tem fases depressivas e fases maníacas, em que ela fica exaltada, eufórica e às vezes agressiva. Mas, enfim, então essa insatisfação crônica consigo mesma faz a pessoa ter essas duas respostas. Algumas ficam melancólicas, outras melancólicas e agressivas, aí vai depender, né? Então, do temperamento também e das circunstâncias. Tá? E uma outra sensação muito comum do esquema de privação emocional, quando a pessoa tem um esquema de privação emocional forte, é uma sensação de que eu fui feliz, mas agora eu não sou mais feliz. Perdi aquilo, perdi o que me fazia feliz. É como se ela sentisse assim que perdeu algo nela, perdeu algo que era bom, a fazia feliz e que agora ela não tem mais. Ela chegou a vivenciar aquela felicidade, mas se perdeu. Onde é que está isso que eu perdi? Eu sinto que eu fui feliz um dia, em algum momento, mas eu não sei quando. Mas agora eu sinto que eu perdi essa condição de felicidade. Eu perdi isso, perdi alguma coisa importante. Geralmente isso acontece quando há realmente uma perda de conexão, por exemplo, o pai falece, a criança tem uma relação boa com o pai ou com a mãe, e de repente a mãe morre, o pai morre, e no dia seguinte, cadê a mãe? E no outro dia, cadê a mãe? Daqui a uma semana, cadê a minha mãe? Eu fiquei imaginando, né? Quando aquela cantora Marília Barbosa faleceu, né? O filhinho dela, a avó não falou pro filhinho, né? Que a mamãe tinha morrido. E eu li na reportagem, me deu uma dor no coração, que a criança estava perguntando pela mãe.
vai estruturar isso, vai estruturar esse esquema de privação emocional, vai estruturar um esquema de abandono nessa criança. Abandono com privação emocional. Tá? Então, essa conexão que ela tinha com a mãe, ele nutria e de repente do nada ela perdeu. Então, quando eu li essa notícia, eu vi essa notícia, me deu uma dor no coração, que eu sei o que essa criança vai sentir a partir de agora e como é que isso vai carregar para a vida toda isso. Então, essa situação é bem clara aí. Isso provoca uma privação emocional, essa sensação de que eu perdi alguma coisa muito importante. Em geral, conexão. Né? Então, uma outra condição que explica isso também é a criança que era filha única, filho único, estava tratado com toda a atenção, amor, carinho ali, a atenção focada, os pais com ela e tal. Ela a reizinha, a princesinha da casa. De repente a mãe engravida e aí tem um outro bebê. E essa criança perdeu o reinado dela. Né? Então ela sente que isso provoca uma sensação de privação muito grande, né? De perdi aquilo que, né, que me nutria, essa atenção, esse amor. E a criança vai carregar isso na forma de privação emocional. Provavelmente também, talvez, uma defectividade, porque esses esquemas provocam esquemas. Né? O abandono provoca... A privação provoca o abandono pode provocar defectividade, a privação pode provocar defectividade. Então, essa privação, por exemplo, a criança pode interpretar assim, bom, a minha mãe está dando atenção para minha irmãzinha que nasceu, porque ele é melhor do que eu. Ele é melhor do que eu e de repente ele merece mais amor do que eu. Pode acontecer. A criança se culpabiliza demais, ela introjeta muito. Né? A mãe faleceu, o pai faleceu, ela pode se sentir culpada também. Enfim. Então, são essas três condições. Né? O vazio, um vazio muito grande, que provoca essa resposta de buscar preencher esse vazio de uma forma mal adaptativa, jogo, bebida, comida, sexo, compras. Eu me lembro assim, os velhinhos do bingo, né? As pessoas, tem velhinho, até pessoas mesmo, não precisa ser velhinho, de idade assim, que iam pro bingo 9 horas da manhã, 10 horas da manhã e só saíam de 11 horas da noite. Né? Por quê? Isso ali ela está buscando inconscientemente compensar esse vazio. Geralmente são pessoas solitárias, mesmo que estejam com pessoas dentro de casa, não há conexão, a necessidade emocional, né, não está sendo atendida, então ela vai buscar distrair-se, vai lá para o bingo. Vai lá para o bingo. Enfim. Então, esse vazio, a sensação de insatisfação crônica, né, consigo mesma e com a vida, e essa sensação de que eu tinha algo de bom e perdi. Então são três sentimentos muito comuns a quem tem um esquema de privação emocional. É claro, tem outros sentimentos, porque a privação é um esquema muito generalizado. Inclusive, uma das estratégias que nós temos que ter, a principal estratégia, uma das principais estratégias que nós temos na terapia do esquema é identificar qual é especificamente a privação emocional do paciente. Privação de quê? Pode ser de atenção, é muito comum. Né? Imagina a pessoa que tem uma privação emocional de atenção, ela pode ter uma resposta hipercompensada na forma de um histrionismo, querer chamar a atenção dos outros a todo custo. Né? Então, atenção, amor, afeto, pode ser também apoio, né? Vínculo afetivo, carinho. Aí a gente vai ter que descobrir. Segurança, proteção. Tem que descobrir. A gente tem que descobrir qual especificamente a privação emocional. Não pode lidar de uma forma genérica. A condição familiar que estrutura o esquema é de uma família cujos pais geralmente têm a privação emocional. Então, assim, eles têm a privação emocional e provocam. Então, assim, o esquema ele é transmitido, ele é estruturado de geração por geração. Então, a gente tem, né, a terapia tem que interromper isso.
Então, os pais que têm inibição emocional, têm privação emocional, têm defectividade, têm abandono, podem provocar esses esquemas na criança, nos seus filhos, né, de uma forma inconsciente, involuntária, mas podem. Então, pais que têm privação emocional, que vê a criança e depois o adulto que busca uma resposta muito hedonista para preencher o vazio, qual foi a condição familiar mais comum? Aquela criança sentindo-se vazio, essa falta de afeto, falta de conexão, e aí o que acontecia? O pai ou a mãe ligava a TV, vai assistir um desenho animado, ou então dava uma comida, um bolo, um sorvete, ou levava para o shopping, ou brincar de videogame. Ó, essa questão do videogame, né? A criança, ela preenchendo, tentando preencher o vazio, se conectando, brincando de videogame o dia todo. Isso é uma forma, né, de compensar essa privação. Então tá faltando o quê? Diálogo, olho no olho, vínculo afetivo. Ser pai, ser mãe dá trabalho. A gente tem uma responsabilidade emocional enorme com os filhos. Então a gente não pode deixar, tem filho e deixar por aí. Não, tem que dar atenção, tem que alimentar aquele relacionamento com o filho. Então o que acontece é que o pai, ao invés de dialogar com o filho, ao invés de conversar com o filho, ao invés de, né, se conectar, ter o vínculo afetivo com o filho, vai dar um presente, dar um videogame de presente. Agora fica no quarto aí, jogando seu videogame, que deixa eu quieto aqui. É o que acontece, né? Uma vez eu vi um exemplo de um palestrante mexicano, que ele foi dar um exemplo disso, né? Que ele dava um exemplo assim, a criança eu quero carinho, quero atenção, não me sinto amado e tal, e a mãe, e vai falar com a mãe, vai falar com o pai, a mãe, toma um sorvete, toma aí. Ao invés de dar amor, dar carinho, dar atenção, dá um sorvete. A criança vai, tá bom. Então a criança associa, né? Tipo assim, o meu vazio, a minha carência, a minha privação, eu vou preencher com comida, com distração, com coisas que me fazem me sentir um pouco melhor. Daí, ó, isso é um potencial gatilho para transtorno alimentar também. Transtorno alimentar é muito comum. Colecionismo, aquelas pessoas, pessoas que acumuladoras, né? O que acontece com os acumuladores, em boa parte deles? Assim, houve uma situação de vida que privou eles, né? Por exemplo, tá num relacionamento e a esposa faleceu. Aí o cara começou a acumular coisas depois da morte da esposa, ou vice-versa. Então, é exatamente isso. Mas isso já está no adulto. Ele já aprendeu a fazer isso. Só que a relação estava atendendo às necessidades. Entende? Então, eu quero explicar para vocês que o esquema está estudado na gente, e se a condição de vida estiver satisfatória, o esquema fica lá, ele fica lá pulsando, mas hibernando. Se a condição de vida muda, o esquema é ativado. E aí a pessoa tem uma resposta muito mal adaptativa. Então a gente vê, eu já vi aqueles documentários de colecionistas, né, aqueles acumuladores, né? Então assim, tinha uma vida boa, tranquila e tal, minha esposa morreu e aí eu não aguentei. E eu comecei a sentir um vazio muito grande, e aí isso me deu um desânimo, e eu não conseguia, fiquei confuso, e aí eu comecei a criar um vínculo afetivo com as coisas. Eu comprava as coisas e eu tinha dificuldade de descartar as coisas. Seja lixo, seja tudo. Então, muito, muito característico, tá? Então, o objetivo da terapia, identificar exatamente qual é a privação. A gente tem que saber qual é. E fazer com que o paciente dessensibilize, né? Precise menos disso. Sinta menos esse vazio, sinta menos essa insatisfação, ou saiba lidar com isso de uma forma adaptativa. Muito importante lidar de uma forma adaptativa, né? Mas tem que conseguir reduzir também. Não adianta você falar para o paciente, mas tudo bem, você tem uma resposta muito descompensada, muito disfuncional, tem que ter respostas adaptativas. Tudo bem, racionalmente é compreensível, mas o paciente sente aquele vazio. É muito forte. Então ele vai acabar e não vai conseguir. A resposta adaptativa talvez não dê o ganho secundário, não dê a necessidade, não preencha
aquele vazio como aquela resposta disfuncional preenchia. Então a gente tem que diminuir essa inflamação da amígdala, diminuir esse esquema, essa força desse esquema. Fazer reparação parental, trabalhos vivenciais, fazer o paciente se reconectar com a carência dele. Isso é uma estratégia absolutamente fundamental, né? Então, faltou para o paciente o quê? Apoio, afeto, vínculo afetivo, amor, seja qual for. A gente tem que fazer o paciente vincular-se, sentir essa falta para saber lidar com ela, para começar a dessensibilizá-la. Então a gente tem que descobrir qual é a privação para fazer o paciente se conectar com essa privação e saber lidar com isso e começar a dessensibilizar, diminuir essa ferida. Isso é uma estratégia extremamente importante e maravilhosa, né? Não adianta você fazer tudo bem, você está fumando, cigarro faz mal para a saúde. Todo mundo sabe que cigarro faz mal para a saúde, mas o que o cara fuma? Ele continua fumando. Ele tem que trabalhar na causa, diminuir aquilo, ou reduzir, ou desestruturar aquilo que provoca essa resposta mal adaptativa. Tá? E depois fica mais fácil fazer a mudança. Depois fica mais fácil o paciente ele ter uma resposta adaptativa. Mas primeiro tem que dessensibilizar. Trabalhar na criança privada emocionalmente. Privada de quê? É isso que a gente tem que fazer. Tá? Então, basicamente é isso. É um esquema muito predominante. Segundo o Jeffrey Young, é um esquema que todo mundo tem, né? Em graus diferentes, intensidades diferentes, ok? Mas tem. Eu concordo com ele, realmente, todos nós temos, em algum grau, de alguma intensidade, a privação emocional. Tá? Então, é o que mais prevalece e a gente tem que saber especificamente qual é a privação, trabalhar nisso, fazer o trabalho da terapia do esquema, seguir o protocolo, a reparação parental, dessensibilizar, enfim, trabalhar nas respostas mal adaptativas, e aí a pessoa consegue ter uma vida que ela sinta que essa privação fica curada, ela fica sentindo bem com ela mesma, o vazio fica muito menor, né? Ela consegue lidar com isso, a insatisfação diminui demais, fica mais otimista, fica mais grata, né? Porque a pessoa que tem esse sentimento de insatisfação, né, provocado pela privação, ela fica ingrata, recebe coisas boas na vida dela, mas ela não dá valor, porque fica sempre nutrindo aquela insatisfação, ou então aquela pessoa que sente aquela falta, né? A pessoa que sente aquela falta, né? Eu era feliz e não sabia, né? E me perdi aquilo que me dava felicidade. Não sei o que é. Ela ela age de uma forma muito assim magoada com a vida, né? Então a gente tem que isso vai fazer com que a autoimagem, principalmente a forma como a pessoa lida com a vida, vai buscar preencher essas necessidades, isso mude de uma forma muito mais positiva. Tá bom? Até o próximo vídeo, então. Um abraço.